8h05, Cláudio Humberto chegando com destaque de Brasília. E aí, Cláudio, bom dia para você. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Olha, essa questão que você traz, Pedro, é de fato muito importante e é reveladora daquele tradicional caradurismo dos políticos brasileiros, né? Ontem também no Senado, vê que eles aprovaram tudo assim, a toque de caixa, para ver se perdia no meio do noticiário, que é muito vasto, né, muito amplo. Aprovaram também o aumento dos salários dos funcionários do Senado Federal, que certamente é das instituições que têm os maiores salários do setor público. Aí eles aprovaram rapidinho 19,25% de aumento. Você sabe que no Senado, eu até publiquei isso na minha coluna recentemente, o Senado tem uma coisa curiosa. A maioria dos senadores recebe menos, muito embora eles tenham, né, têm vidas ali principescas, né, eles recebem menos do que os seus assessores. É uma coisa muito, muito interessante isso, né? Não é o senador, a figura, o funcionário, o servidor do Senado mais bem pago, mas os seus assessores. É tudo gente que ganha acima do teto, inclusive. E olha, isso aí é um detalhe. Sabe por quê? Porque eles sempre fazem aquelas manobras, né, Pedro? Eles, não pode ganhar além do salário do ministro do Supremo, mas isso, aí começa, né? Olha, essa gratificação não é salário, é gratificação. Abono não é salário. Então, nada é contado para ser considerado salário, muito embora a Constituição seja clara quando se refere a esse limite, o teto do salário do servidor público, diz que ele não pode receber a nenhum título uma remuneração superior à de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas até ministro do Supremo Tribunal Federal desrespeita essa norma, exatamente usando esse tipo de artifício. É uma vergonha absoluta. E é por essa razão que o Brasil continua sendo um dos parlamentos, um dos parlamentos mais bem pagos, ou mais mais caros do mundo. Só perde para o parlamento dos Estados Unidos e olhe lá, tá ali pau a pau, viu? Aqui no nosso país, cada um dos deputados federais e senadores custa o equivalente a 7 milhões de dólares, alguma coisa como perto de 40 milhões de reais por ano. Você imagina um deputado federal, sabe aquele deputado federal, falante e tal, o senador lá, todo posudo? Pois é, eles nos custam cerca de 40, cada um deles, 40 milhões de reais por ano. Eu trago também aqui outra situação absurda que nós vivemos, que é mais um dia de greve dos aeronautas, né? Uma greve que tem todo o odor de chantagem e que é realizado esse tipo de movimento é realizado sempre às vésperas do Natal. Todos os anos acontece isso. E é sempre aquela chantagem tradicional, né? Nessa época do ano é a época certamente onde o movimento dos aviões, né, é o mais intenso de todo o período, né? Por quê? Porque as pessoas estão voltando para casa, estão indo ao encontro vão reencontrar familiares, outros vão viajar, enfim, aquelas pessoas que, como o Pedro falou esses dias, né, passa o ano inteiro ali trabalhando, batalhando, economizando ali para chegar no fim do ano e conseguir viajar, né? Todas essas pessoas têm sido atormentadas, como este ano também, por essa greve chantagem de aeronautas e comissários de bordo. E tudo isso, o que está por trás do estímulo a esse tipo de movimento, é exatamente a Justiça do Trabalho, né? Há na Justiça do Trabalho magistrados que honram a toga, sem dúvida nenhuma, tem grandes magistrados, etc. Mas o problema começa no Tribunal Superior do Trabalho, que é completamente dividido, tem uma bancada de esquerda. Veja que coisa maluca. Nós temos um tribunal que tem uma bancada de esquerda, radical, das mais radicais, que no parlamento estaria lá afiliada nem ao PT, mas estaria afiliada ao União Popular, entendeu? Algum partido porra louca desses que a gente conhece, que tem aqui no nosso Brasil. O Ives Gandra Martins Filho, quando foi presidente do TST,
ele nem sequer era cumprimentado pelos colegas ministros de esquerda, porque ele era considerado um ministro conservador. Eles nem davam bom dia ao Ives Gandra Martins Filho. É uma coisa muito interessante. E ainda há, portanto, grandes magistrados, como é o caso da ministra Maria Cristina Peduzzi, que na semana passada determinou, numa medida liminar, que os grevistas tinham que garantir 90% do funcionamento, da presença deles e do funcionamento dos voos no período de greve, e sob pena de multa diária de R$200 mil. O problema é que eles estão habituados exatamente a isso, em razão da leniência da Justiça do Trabalho, a desrespeitar decisões dessa natureza. Até porque, como a gente sabe, quando chega lá sentar para negociar, para acabar com a greve, a primeira coisa que eles já se livram é exatamente desse tipo de multa, né? Essa multa de R$200 mil é pesada, deveria ser, mas eles não estão nem aí, não se intimidam com relação a isso. Eles alegam que vão continuar a greve porque não foi atendida, não tem nenhuma proposta de aumento salarial enfim, sobre a mesa, apresentado pelas empresas. Tem uma proposta apresentada pelo vice-presidente do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Eu trouxe aqui essa informação no fim de semana, para tentar evitar a greve. Ele propôs um aumento salarial real para os aeronautas e comissários de bordo. Eles nem responderam. E é assim, é uma coisa que envolve demanda salarial, sem dúvida nenhuma, que sempre é legítima, é claro que sim, mas tem que obedecer, tem que respeitar as pessoas, né? Estão fazendo greve contra contra as pessoas que não merecem isso, porque os donos das empresas, se eles acham que os donos das empresas estão incomodados com isso, não estão nem aí, né? Eles têm seus próprios jatinhos, mas eles fazem greve, né, contra as pessoas que lhes pagam, que a rigor lhes pagam os salários, que são os passageiros, né? São os cidadãos que não têm nada a ver com isso e que são tratados como se fossem ninguém, como se não tivesse nenhum tipo de peso em qualquer decisão, seja de um lado, seja do outro.